Deus tinha Israel como povo eleito, né? Por que que no Novo Testamento diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? A paz do Senhor, pastor Adriano. A paz do Senhor, pastora Rose. Nós somos mãe e filhos. Nós estamos aqui para fazer conforme a vontade de Deus, né? A pergunta é para nós hoje, uma pergunta de um amado irmão. Ele pergunta sobre se Deus faz exceção de pessoas. Acredito que não. Exceção de pessoas, né? Para a gente poder entender, né? Porque assim, quando a gente começa a ler a Bíblia solteado, né, vai lendo um capítulo aqui, outro ali, tem situações que dá essa sensação da Bíblia estar se contradizendo, né? Porque assim, você pega um versículo lá isolado, lá no começo do Antigo Testamento, e pega um isolado no Segundo Testamento, no Novo Testamento, né? Ele dá essa sensação mesmo. Eu até entendo a dúvida do nosso irmão, né? Porque a pergunta dele foi assim: se Deus tinha Israel como povo eleito, né? Por que que no Novo Testamento diz que Deus não faz exceção de pessoas, né? Para a gente entender isso aí, a gente tem que ir num ponto muito crucial, né? Que na época que acontecia essa ponta aí da travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo, né? E entre outros fatores que acontecem, a gente tem que entender que naquela época o povo de Israel era um dos pouquíssimos povos que tinha o grande Eu Sou como Deus. Exatamente. Né? A maioria tinha pessoas que adoravam a lua, os egípcios, né? Eles tinham a lua era um deus, o sol era outro, aí tinha o deus Anubis, né? Tinha vários deuses, e aí tinha Mamon, né? Mamon, né? Tinha... Ixi, é inúmero. Se a gente for aqui numerar todos os deuses que existiam, que eram adorados, né? Cultuados, vamos colocar assim, que eram cultuados no Velho Testamento, a gente perde a noção. Tanto é que no Novo Testamento, Paulo ele está pegando uma sinagoga e alguém pergunta para ele: de que Deus é esse que você prega? Né? Aí ele mostra lá que na sinagoga tinha vários altares de deuses, né? E lá havia um que não tinha imagem nenhuma. Aí falou assim: é esse Deus sem imagem a qual eu prego. Né? E só que para a gente entender que Deus realmente não faz exceção de pessoas, a gente tem que levar a entender como é que Paulo foi chamado. Como é que Paulo foi chamado, né? A gente chega a falar assim: porque assim, o Pedro, o Tiago, eles todos eram hebreus, né? Todos eram da mesma linhagem. E na mente deles, o único povo que seria salvo era aquele povo ali, aquela ciclo, né? Aquela bolha. Só que Deus ele quis mostrar na prática que não era assim. Tanto é que ele pegou o quê? Ele pegou uma pessoa que não era da mesma convivência dos discípulos, né? Não era da mesma etnia deles, né? E chamou ele para ser mais um apóstolo de Cristo, que é o apóstolo Paulo, né? Ele tinha uma vantagem que os outros discípulos nem tinham. Ele conhecia as escrituras muito bem, melhor do que qualquer um dos 12, né? Ele conhecia a escritura muito melhor do que qualquer um dos 12.
ele tinha um conhecimento teológico muito aprofundado e falava vários idiomas fluentemente, né? E isso, Deus usou todas essas ferramentas para mostrar para os próprios apóstolos que Deus não fazia exceção, porque ele chamou ele para pregar para os gentios, né? E aí eu entendo esse questionamento do nosso irmão, né? Porque no início, quando eu me converti, eu lia muito a Bíblia assim, desse jeito. Você lê tipo, eu vou ler aqui, vou dar uma lida aqui em Êxodo. Aí você escuta alguém falando um versículo, aí você fala, onde que fica? Fica em Jeremias. Aí você vai lá, lê em Jeremias. E esse outro aqui, fica em Atos. Aí você vai ler em Atos, né? Mas quando você pega para ler as escrituras em ordem, né? Do início ao fim, você vê que tudo se completa. Maravilhoso. A Bíblia não entra em contradição. A Bíblia ela tem tudo aquilo que está no Velho Testamento se encaixa no Novo Testamento. E o que está no Velho Testamento, mas não está no Novo Testamento, é porque não é mais para nós usarmos, né? Tipo, tem muitas leis, né? Que hoje a gente está pela graça, né? E tanto é que o próprio Deus fala assim, que aquele que segue a Deus pela lei, se tropeçar em apenas uma delas, né? Esse peca em todas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode servir a Deus do jeito que você achar que é o melhor caminho, porque só Deus vai colocar no nosso coração qual é o melhor jeito de servir a Ele, né? A gente tenta, né? A nossa pastora, ela é pastora pentecostal, ela ora, né? Eu já sou mais pro estilo neopentecostal, que é aquele oração mais contida, mas isso não quer dizer que um ou outro está errado. Verdade. Mas Deus, ele não faz exceção. Nossa. Não importa o tipo de congregação, o que caminho nós seguimos, mas tanto que nós seguimos a um Deus Todo-Poderoso. Temos que acreditar nisso, né? Que seja israelita ou que seja gentil, nós precisamos crer que é um Deus Todo-Poderoso, que é esse só o único Deus, né? Ele enviou, o Deus Todo-Poderoso envia seu Filho, né, a qual se sacrificou ali por todos nós naquela cruz. Em seguida, ele diz, o próprio Jesus fala assim, eis que eu vou para o Pai, mas não vou te deixar só. Né? Os discípulos ficaram tristes quando ele obteve essa resposta. Não, eu vou para a glória, eu vou ficar lá com meu Pai, né? Mas aí os discípulos ficaram, o próprio Jesus, ele olha, que lá em João 14, dá para ver isso aí, né? No capítulo 14, versículo 1, 2, 3 ali, dá para ver que o próprio Jesus estava orientando os seus discípulos que ele iria para o Pai, preparar um lugar lá para todos nós, né? Porque o Cristo vou estar lá junto, né? E enviaria o Espírito Santo. E que é o Espírito Santo? É aquele que nos consola, que nos guia, nos orienta. E intercede, né? Intercede, né? Isso é maravilhoso, né? Então, o Espírito Santo, falou assim, não é só para um tipo de pessoa, não, é para todos que buscam. Né? A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o único caminho que leva a Deus, ele é a única verdade que precisamos saber, né? E ele é o único que nos leva à vida eterna. Aí respondendo a pergunta do nosso irmãozinho, né? Deus ele não faz exceção de Deus. Não faz, nunca faz. Mas nós fazemos exceção de Deus. Exatamente. Nós fazemos exceção de Deus. Porque, como assim? Porque a questão de você falar assim, eu conheço a Deus, não é exatamente uma 100% uma verdade, né? Quando uma vez eu preguei falando assim, que a pessoa ela só conhece a outra depois que tem uma intimidade. Como é que você fala que você conhece a Deus se você não ora, não busca a Deus, se você não tem uma intimidade com Deus? Então você não conhece. Né?
você falar assim, eu conheço a Deus. Não, você pode ter ouvido falar, foi que nem Jó. Jó era uma pessoa obediente, só que ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. Né? Mas quando ele teve a real experiência com Deus, aí sim ele conheceu a Deus. Então o que eu falo para vocês? Né? Eu não estou aqui pregando igreja, não estou aqui pregando religião, mas estou aqui pregando a Jesus. Se você quiser realmente conhecer a Deus, você vai ter que começar a ter uma intimidade com Deus. Senão, você vai ter. Infelizmente, eu sou obrigado a te falar que é você que está fazendo essa opção de Deus. E é através da palavra, né? Aqui em Atos 10, né, o próprio apóstolo Paulo, Pedro, isso é Pedro falando. Pedro, ele era um do que seguiam a ideia que Deus era somente para o povo hebreu. Só que chega uma hora que ele reconhece e ele fala, né? Ele fala aqui, Atos 10, versículo 33. Versículo 33? Versículo 34. Versículo 34 que diz assim, E abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Então fica aí com essa explicação, com essa de hoje. Né? Eu espero ter tirado alguma dúvida e espero ter plantado essa semente no coração de cada um que acompanha esse vídeo de hoje. Né? Muitas das vezes as pessoas olham e falam assim, que nem eu ouvi essa semana uma pessoa falando que vai para o inferno, porque ele peca, né? E que ele não tem mais jeito. É difícil, né? Quando alguém escuta, né? Se autodeclarar culpado, né? Então é muito difícil, eu fiquei triste com isso, porque era uma pessoa que já vivia um tempo no Evangelho, e ela abre a boca e fala uma coisa dessa. E sabemos nós que é através da palavra que Deus não faz questão. Só basta a pessoa se sujeitar a Deus, se sujeitando a Deus, pedindo perdão pelas suas pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas fraquezas, porque a palavra de Deus diz assim, o cair é do homem, mas o levantar é o próprio Deus. Se nós nos colocamos diante de Deus, Deus nos perdoa, a partir de um arrependimento sincero, Deus perdoa, Deus liberta, Deus faz coisas maravilhosas. Amém? Pastor, você vai orar? Vou estar orando, coloca a mão sobre o seu coração, diz Vamos orar, em nome de Jesus. Glorioso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmado na tua palavra, onde diz que tudo aquilo que pediste em meu nome, assim receberá. Então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita cada um, ó Pai, que está nos acompanhando, seu ente querido, as pessoas a qual, ó Senhor, ó Pai, estão precisando dessa palavra, que o Senhor venha visitar, fazer um mover e uma transformação, e que as pessoas deixem, ó Senhor, ó Pai, de fazer excepção, mas reconheçam que só o Senhor é Deus. E assim, ó Pai, eu declaro a bênção e a vitória sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receber a bênção. Pastora, dá a bênção em nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Divino Espírito Santo. Digam amém.